Estudo Bíblico Ageu 2, versos 1 a 9. A segunda mensagem veio um mês depois como continuação do encorajamento à reconstrução e foi endereçada ao governador de Judá e ao sumo sacerdote. O desânimo abateu-se sobre a população quando se comparou a nova estrutura do templo com a antiga forma nos tempos de Salomão. Verso 3. De acordo com Esdras 3, versos 10 a 13, muitos cabeças de famílias já idosos que haviam visto o templo de Salomão antes da sua destruição pelos babilônios derramaram lágrimas quando o alicerce tão pequeno foi lançado para o novo templo. Versos 4 e 5. Eles estavam desanimados, mas o Senhor os desafiou: sê forte, trabalhai e não temais. Deus busca a fidelidade, não requer tanto o nosso sucesso, mas o trabalho, pois com o Senhor ele não é em vão. 1 Coríntios 4, 2 e 15, verso 58. Versos 6 a 9. Este trecho trata de uma grande profecia acerca do futuro. Ageu os incentiva a continuar a obra e anuncia uma promessa escatológica de que todas as nações viriam a Jerusalém, e essa nova casa seria cheia de glória do Senhor. O profeta então começa a profetizar acerca do futuro. Ageu transmite que a bênção não estava na aparência ou riqueza externa, mas na presença de Deus entre seu povo. Verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro. Essa promessa teve um cumprimento imediato quando Dario encontrou o decreto de Ciro e permitiu que não apenas o templo fosse reconstruído, mas também enviou provisões para que se terminasse o templo o mais breve possível. Esdras 6, versos 4 e 8 a 10. Todas as riquezas do mundo estão sob o controle do Senhor. Verso 9. O cumprimento dessa profecia, a glória dessa segunda casa será maior que a primeira, se deu literalmente na reconstrução de Herodes o Grande, quando tornou o templo de uma construção insignificante numa das maravilhas do mundo da antiguidade. João 2, versos 19 e 20. Neste lugar darei a paz. O significado final e completo dessa promessa só se realizou por meio de Jesus Cristo, que visitou muitas vezes esse templo reconstruído 500 anos mais tarde. Mas há uma outra interpretação. A segunda casa somos nós, a Igreja de Cristo. A glória do segundo templo, não mais construído por mãos humanas, seria maior que a do primeiro, Efésios 2, versos 20 a 22. Versos 10 a 19. A terceira mensagem de Ageu veio um mês após a primeira profecia de Zacarias. Zacarias 1, versos 1 a 6, que anunciava a necessidade de arrependimento do povo. Por isso a mensagem de Ageu insiste nessa atitude. Ageu afirma que o pecado e a imundície são contagiosos, mas a santidade purifica e confronta os sacerdotes que tinham a função de interpretar as Escrituras. Aqui lemos as perguntas de Ageu acerca da contaminação e santificação e as respostas. Verso 14. Contanto que os sacrifícios servissem para a remoção do pecado, a iniquidade do povo era tamanha que estava contaminando o sacrifício. Versos 15 a 19. O Senhor desafia o povo para prová-lo a se santificar, a abandonar o mal, pois assim ele, em sua fidelidade, poderá abençoá-lo. Verso 15. O pecado do povo era a apatia em não colocar os alicerces do templo. Versos 16 e 17. Por essa razão, Yahvé os castigara com uma produção menor do que estavam acostumados. Versos 17 a 19. A mensagem de Ageu exigia o retorno do povo, que termina com o lançamento dos fundamentos do templo e percebe-se um tom positivo do Senhor. Versos 20 a 23. A quarta mensagem foi endereçada a Zorobabel
e é muito parecida com a primeira, com o acréscimo de uma linguagem escatológica: destruir o trono dos reinos. A mensagem do Senhor a Zorobabel fala sobre a vinda do julgamento e faz a ele a promessa de uma honra especial. Ele é o representante da linhagem de Davi e, portanto, ancestral legítimo de Jesus Cristo na carne. O Senhor colocará Zorobabel num lugar de honra através do Messias, porque o Senhor o havia escolhido para renovar seu pacto com a linhagem de Davi. Verso 21. Zorobabel é o representante da linhagem de Davi e, portanto, ancestral legítimo de Cristo na carne. Capítulo 1, verso 1, Esdras 5, de 1 a 5, Zacarias 4, de 6 a 10, Mateus 1, de 12 a 13. Verso 22, a certeza do julgamento divino, Daniel 2, 34, 35, 44, 45 e Apocalipse 19, versos 11 a 21. Verso 23, essa mensagem também inclui elementos messiânicos ao comparar Zorobabel com um anel de selar. Zorobabel, um descendente de Joaquim, é a esperança messiânica. O profeta Zacarias também associou Zorobabel com as esperanças messiânicas, pois descendia da família do rei Davi, Zacarias 3:8 e 6:12. Essa esperança messiânica serviu para encorajar toda a nação na reconstrução do templo, que foi finalizada em 515 a.C. Esdras 6, versos 14 e 15.